De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Deixa eu tentar colocar aqui de forma que ele possa, talvez... Acho que agora vai. Não vai. Dá para a gente analisar a parte dele, né? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Verso 9 até o verso 16. Essa é a seção que nós vamos abordar hoje. Irmãos, essas expressões, como o salmista descreve, né, usando o termo jovem, né, por que ele entra nessa área? Como poderá o jovem guardar puro o seu... E a expressão que ele utiliza, né, o seu caminho, como ele poderá guardar puro o seu caminho? Por que jovem? Qual é exatamente a intenção dele em falar dessa forma, né? Certamente é a fase da vida onde naturalmente a nossa maneira de avaliar a nossa vida não é necessariamente a partir dos padrões da lei de Deus, mas às vezes segundo o próprio julgamento dos outros, os valores do mundo, né? E manter-se puro numa sociedade como a nossa, sendo jovem, é a pergunta crucial. Como você pode fazer para se manter puro ou para viver uma vida pura? O que é que você pode, o que é que você deve fazer para isso, né? Como é que nós podemos trabalhar para esse fim? Como é que eu posso ser reto, né? Como é que eu posso andar corretamente, tá certo? É importante entendermos que existe uma contaminação natural que é do nosso próprio, da própria geração natural. Como filho de Adão, nós nascemos em pecado, mas nós somos contaminados pelos nossos pecados do dia a dia, pelas nossas inclinações, não é? Por aquilo que nós cometemos contra a lei de Deus, de maneira que não é difícil, podemos dizer, começar certo, tá certo? É difícil começar certo, e porque sempre nós vamos ter que escolher aquilo que é certo e aquilo que é errado. Começar certo, continuar certo e, em última instância, alcançar a retidão é aquilo que todo homem que teme a Deus deve buscar, tá certo? O jovem ele não pode pensar que ele sabe o caminho fácil para a vitória. E esse é o grande ponto. Muitas vezes, o ser jovem o leva a pensar que pelos conhecimentos teóricos que ele tem, eles vão chegar facilmente nos lugares que eles imaginam que vão chegar. E pela facilidade do conhecimento que eles adquirem, eles acham, às vezes, que tem até mais sabedoria do que pessoas que têm mais idade ou que passaram por circunstâncias que ele ainda não passaram. Eles ainda não conseguem ver. Eles não conseguem se manter, não é, por sua própria sabedoria. Não há como se manter por sua própria sabedoria. Esse jovem vai fazer bem se ele fizer o que o salmista manda, né? Começar a perguntar a si mesmo: como eu posso manter puro o meu caminho? Então, essa pergunta, ela revela, primeiramente, a desconfiança em si mesmo. Eu não tenho resposta em mim mesmo para isso. A resposta para essa pergunta não está nas minhas próprias estratégias para me manter puro. Ele vai, então, dizer que eu preciso me tornar um discípulo da palavra santa de Deus, que somente ela pode ensinar-me como vencer o mundo, como vencer a carne e como vencer o maligno. Eu não tenho conselhos em mim mesmo, eu não tenho em mim mesmo solução para essa luta, né? E é importante que essa trindade, se eu posso falar, essa trindade
que é usada para o mal, nesse sentido que é o mundo, a carne, o pecado e o diabo, eles agem de modo contínuo na vida de todos aqueles que querem seguir ao Senhor, de todos os homens nessa terra. O jovem, certamente, ele não está acostumado com essa estrada, né? O jovem não está muito acostumado com essa estrada. Então, ele se prepara para a estrada, ele acha que tem sabedoria, mas ele tem que começar com essa pergunta: como eu posso me manter puro nessa jornada que eu começo a andar? Que nós possamos, certamente, nos envergonhar, irmãos, né? Quando pensarmos que nós já estamos prontos e capazes de seguir sozinhos, né? É importante que a expressão utilizada no texto é por o seu caminho, né? Veja, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Essa preocupação dele, né, ela não vai ser respondida pela razão simplesmente, nem vai ser dirigida pelo poder humano. E aí o salmista responde a esse questionamento. A pergunta demanda uma resposta. Como o jovem poderá guardar puro o seu coração? E a resposta do salmista é o verso seguinte, não é? A parte B do verso: observando segundo a tua palavra. Observando segundo a tua palavra. Jovem, aprenda isso, a Bíblia é o teu guia. E você deve ter todo o cuidado para que você ande segundo as direções que ela ordena. Todo o cuidado. Você precisa prestar atenção na sua vida diária, nos seus estudos da Escritura, para que você possa, guiado pela palavra de Deus, viver a vida em todas as esferas em pureza. Obedecer ao Senhor e andar retamente, não é? É o que nós precisamos. E precisamos fazer isso não apenas com a aparência, mas com a alma, com o coração e com a mente. A palavra é absolutamente necessária. A resposta é objetiva e direta. Como eu posso guardar puro o meu coração? Observando, e ele diz a expressão observando segundo a tua palavra. A resposta é objetiva. Não é? Ele não diz, eu não tenho uma resposta para a tua questão. Ele diz, a resposta é clara. Se observar a tua palavra. Se observar a tua palavra. Porque se de outra forma, se eu não observar as Escrituras, irmãos, eu vou andar em ansiedade mórbida e na escuridão. E a minha consciência pode tornar-se, veja bem, a consciência das trevas pode tornar-se superstição. Não é suficiente desejar ser reto. Não é suficiente. Pois a ignorância, é importante isso, irmãos, ela pode nos fazer pensar que nós estamos fazendo algo para o serviço de Deus, quando na realidade nós estamos provocando a Deus. É por isso que ele não coloca a resposta no meu coração, nas minhas motivações, nos meus desejos, observando segundo a tua palavra. Observando segundo especificamente a tua palavra. Não é simplesmente a minha motivação aqui, não é a minha sinceridade aparente, é fazendo o que a palavra manda ser feito. É importante porque ainda, irmãos, o fato da nossa ignorância não vai reverter o caráter da nossa ação. Entretanto, é importante isso, ela pode até mitigar a criminalidade do nosso próprio ato. Mas ela não pode reverter o caráter da nossa ação. Cada indivíduo, cada pessoa, jovem, o idoso, o adolescente, aquele que deseja ser santo, ele tem que ter um olhar específico nisso. Ele tem que ter um coração, ele tem que prestar atenção no seu coração e manter a palavra de Deus diante dos seus olhos aberta, para ele poder seguir corretamente.
poder seguir corretamente. A gente fez uma viagem agora para fora do país e nós saímos e entrávamos de alguns lugares, às vezes nos perdíamos. Se não fosse o mapa, se não fosse o Waze lá, você imagina entrar numa cidade imensa, em estradas, que você errou o lugar, você vai parar em lugar que você não imagina. Você saindo 10h30 da noite de uma cidade como Nova York pelo Brooklyn, você tem que sair, não pode errar, porque tem que pegar a highway lá na frente. Se não fosse o Waze, se você não segue estritamente o que está escrito ali, você vai cair numa situação difícil. O salmista é claro, eu vou me manter puro se eu observar segundo a tua palavra. Eu vou viver dessa forma se eu tiver esse cuidado aqui. Especificamente esse cuidado aqui. A Bíblia tem que estar aberta diante dos meus olhos. Cada lugar da estrada tem que estar marcado. Cada lugar precisa ser entendido que é o perigo e para onde eu devo ir. E se você abrir a Escritura para seguir os seus passos, não é, você vai encontrar luz até mesmo quando você estiver no meio das trevas. Você vai encontrar conforto quando estiver no meio da angústia. E você vai encontrar companhia na solidão. Se você é guiado pela palavra, você sempre não vai estar só. Você sempre vai ter conforto quando externamente não houver conforto. Ele vai ser de ajuda para que nós alcancemos as bênçãos do primeiro verso do Salmo, que sugere exatamente essa questão que é inquirida aqui. E vai nos despertar para esse desejo. Se você olhar lá, por favor, o que é que diz o primeiro verso desse Salmo? Leia para mim, por favor. Primeiro verso desse Salmo. Salmo 119. Não, o verso primeiro, né, do Salmo 19. Como? Bem? São os que fazem o que nos seus caminhos? São irrepreensíveis nos seus caminhos, que guardam a lei do Senhor. Esses são o alcançar a bem-aventurança, não é? Como é irrepreensível? Seguir de conformidade com a lei de Deus. A primeira sessão de 8 versos, irmãos, tem esse primeiro verso. Bem-aventurados os irrepreensíveis nos seus caminhos. E a segunda sessão vai ter esse paralelo com isso, com a pergunta: como o jovem poderá manter puro o seu caminho? A primeira sessão começa assim, a segunda sessão começa: como eu mantenho puro o caminho? A bênção que é colocada diante de nós, numa forma condicional de promessa, deveria ser buscada em cada caminho onde nós passamos. Todo lugar eu desejo fazer aquilo que é ordenado por Deus. Na parte, né, isso vai ser inquirido pela casa de Israel para que pratique isso. E o verso 10 diz o que? Por favor, leia comigo o verso 10. De todo, só essa parte aqui, de todo o coração eu te busquei. Entenda, irmãos, agora o coração dele inteiro foi após Deus, buscou ao Senhor. Ele não apenas desejou obedecer a Deus, ele não apenas desejou obedecer sua lei, mas agora, veja só, ele quer ter comunhão com sua pessoa. Veja que coisa interessante: de todo o coração eu te busquei. Veja, é interessante porque eu não quero apenas a tua lei, eu quero ter comunhão contigo. Você entende? Não é a forma de ter comunhão com Deus, é a própria lei de Deus. O desejo dele não é simplesmente conhecer a lei para saber andar na cidade, mas é o fim último disso. Eu te busquei de todo o meu coração.
Esse é o fim desse caminho. Esse é o foco desse caminho. Ter comunhão com Deus, em última instância. O caminho e a forma mais certa, irmãos, de nós purificarmos o caminho da nossa vida é buscar o próprio Deus. É andar após Deus. E o que mais? Esforçar-se para manter comunhão com Ele. Buscá-lo de todo o coração e o esforço de viver em comunhão com Ele, seguindo os caminhos da palavra, como ela nos ensina aqui. Importante, você imagina quando Jesus Cristo, quando o salmista aqui falava com o seu Senhor. O salmista, ele buscava a Deus de todo o coração, irmãos. Ele queria, ele desejava o Senhor. Ele desmaiava até, mas ele ainda perseguia ao Senhor. Se ele não tivesse buscado ao Senhor dessa forma, preste atenção, ele nunca estaria tão ansioso para ter o seu caminho limpo. Somente quando eu anseio o Senhor dessa forma, eu anseio purificar o meu caminho. Como eu desejo andar de forma pura, como eu desejo manter o meu caminho puro, porque assim como eu te busco, Senhor, assim como minha alma te deseja, eu desejo andar em santidade. Não é esse o princípio da Escritura? Ora, quando Isaías contemplou a santidade de Deus, o desejo dele não foi exatamente revelado na sua confissão de pecado? A impureza do seu próprio coração? Da mesma forma o salmista está dizendo, não é? Se ele não tivesse buscado o Senhor dessa forma, ele não desejaria ter o seu caminho puro diante do Senhor e dos homens. Diga, prefeito. Perfeitamente. E sem dúvida, ele como representante do povo, né? Como rei, sem dúvida alguma. Ora, se o rei desejava isso, imagina o povo, né? Então, se Davi desejava, imagina cada um de nós. E é interessante que o Davi colocou o princípio dele aqui do ensino, irmãos, obviamente, diz respeito ao nosso desejo honesto e sincero de buscar a Deus, e não tem forma mais gloriosa, além da nossa devoção diária, da nossa contínua estudo da Escritura, é vir à casa de Deus com desejo de buscá-lo, de encontrá-lo, de ter comunhão com Ele, sem dúvida alguma. Como isso é importante, você imaginar, quanto mais eu desejo ao Senhor, mais eu quero que o meu caminho seja puro. Como você pode perceber, a impureza do nosso caminho está muito ligado à nossa falta de desejo de buscar ao Senhor. É também verdadeiro o aspecto contrário, sem dúvida alguma, né? É também verdadeiro o aspecto contrário. Nós poderosamente, irmãos, o salmista também poderosamente, ele sentia a presença de Deus, que falava com ele. E ele falava com ele como aquele que ouve. Essa certeza, ele me ouve. Ele atende a minha oração. Um verdadeiro coração, um coração verdadeiro, não pode viver muito tempo, irmãos, sem comunhão com Deus. O pedido dele é baseado no propósito final da vida. Estar com o Senhor para sempre.
Qual o propósito final da nossa história? É viver com o Senhor para sempre. Como que nós não buscamos ao Senhor continuamente? Se esse é o propósito da vida, como que nós ansiamos por aquele dia e não buscamos ao Senhor continuamente? Esse é o propósito da nossa vida. Ele busca ao Senhor, ele ora ao Senhor, para que ele não se aparte do caminho do Senhor. Veja a parte B do verso 10, por favor, leia para mim. De todo o coração, não, cadê o verso 10? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir. E veja eu te busquei de todo o coração, Senhor, não me deixe andar longe dos teus caminhos, não me deixe me afastar ou andar distante da tua verdade. Ele teme isso, porque ele sabe que longe do Senhor é só impureza, longe da lei. A lei do Senhor é a comunhão que ele tem com o Senhor, e andar longe do Senhor é viver na impureza. Longe da lei de Deus, não amar a lei de Deus é viver na impureza. É a obediência do coração dele que o leva a seguir a Deus a partir dos mandamentos que o próprio Deus lhe concedeu. Não me deixe, Senhor, não me deixe fugir aos teus mandamentos. Não me deixe. Não me permita isso. Porque se eu deixar, Senhor, os caminhos apontados por ti, nós certamente não encontraremos o Deus que os teus caminhos apontam e que a tua lei ensina. E nós então não teremos comunhão contigo. Exatamente. Na própria lei, né? É você ler. Exatamente. Ele pede a Deus isso. Isso mesmo. É interessante. Charles Spurgeon, comentando o Salmo, ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz assim: quanto mais o nosso coração é colocado sob a santidade, quanto mais nós colocamos nosso coração sob santidade, mais nós temeremos cair em pecado. Quanto mais nós colocarmos nosso coração em santidade diante de Deus, mais nós temeremos cair em pecado. É por isso que ele diz: não me deixes, Senhor. De todo o coração eu te busquei. Não me deixe fugir aos teus mandamentos. É importante porque nós não temeremos, irmãos, nós não temeremos a transgressão se não buscarmos a Deus de todo o nosso coração. A transgressão, ela tem um peso para nós de acordo com a nossa proximidade com o próprio Deus. Duas coisas parecem comuns, mas são diferentes aqui. Os santos, eles são estrangeiros, são estranhos. Mas eles, como estrangeiros, podemos dizer, os santos são estrangeiros, mas eles não são de modo nenhum perdidos, estão perdidos. Eles são estrangeiros, mas não estão perdidos, em hipótese alguma. Eles estão passando por meio do país inimigo, mas a rota deles é direta. Eles estão buscando o Senhor, enquanto eles atravessam essa terra estranha. O caminho deles está escondido do povo, mas eles não perderam os passos do seu caminho. Eles não vão se deter nessa terra estranha. Eles sabem para onde eles estão indo. Eles querem encontrar o Senhor. E ali a lei me conduz para que eu não caia
na impureza dessa terra estranha. O próprio homem de Deus, irmãos, ele não confia em si mesmo. O seu coração está nisso, em andar com Deus. Ele sabe que até mesmo toda a força que ele possa ter não é suficiente para mantê-lo correto e reto, a menos que o seu rei, não é, ou o rei que ele confia, seja seu guardador e protetor. Ele sabe que por mais que ele ame a lei, se o Senhor não o proteger, se o Senhor não o guardar, ele não chegará. É por isso que ele diz: Senhor, não me deixe. E veja que é interessante: não me deixes fugir aos teus mandamentos. Ele ama a lei, mas ele sabe, só tem uma maneira dele não se apartar da lei: se o Senhor o proteger, se o Senhor o guardar, se o Senhor o conduzir. Então ele pede a Deus: Senhor, não me deixe, não me permita isso, me guarda, Senhor. O verso 2, ele pronuncia, o verso 2 aqui, né, que o homem, o verso 2 do Salmo 119, ele ia lá para mim, por favor. A gente lê o Salmo 119, vê o 1, agora vê o 2, por favor. Alguém pode ler? Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. É interessante que o segundo verso diz: bem-aventurado os que o buscam de todo o seu coração. O verso 10 diz o que, irmãos? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus. Veja a conexão que existe entre o 1 e o 9 e entre o 2 e o 10. Entre o 2 e 10. Eles estão apelando, não é? E de todo o meu coração eu te busquei. Aí o verso 11, o que é que o verso 11 diz, irmãos? Por favor. Quando o homem piedoso busca favor de Deus, ele deveria usar cuidadosamente todos os meios para obtê-lo, e meios que foram ordenados por Deus. Assim como o salmista pediu, irmãos, para ser preservado de se apartar ou de andar longe da lei, ele aqui nos mostra uma santa precaução que vai protegê-lo de cair. Primeiro ele pede: Senhor, não me deixe cair ou afastar-me da tua lei. Agora ele diz: é assim que eu vou me precaver, eu vou guardar no meu coração a tua lei para não me afastar de ti, para não pecar contra ti. Ele sabe que é Deus que vai guardá-lo. E ele sabe que a precaução é guardar a lei no coração. Esse é o caminho. Eu escondi a tua palavra no meu coração. Toda a tua palavra escrita está guardada no meu coração. Isso que Rodolfo tem feito de memorizar a palavra é uma parte importante desse processo, do entesourar a palavra no coração. Mas necessariamente não é tudo. O memorizar é parte fundamental do segundo passo, que é meditar. Onde você for, pensar, aplicar aquilo ao seu coração, tentar viver aquilo nas circunstâncias da vida, tornar aquilo prático no dia a dia. Mas sem esse ato primeiro, nós não teremos o segundo. Eu preciso memorizar para poder guardar a palavra no coração, para não pecar contra Deus, né? Para não pecar contra Deus. Ainda pensando nisso, irmãos, todo aquele que tem a palavra escrita no coração, e que palavra escrita é essa? A palavra que foi revelada por Deus. Como é isso? A voz de Deus, sem exceção, nenhuma parte, toda a lei de Deus. Eu entesourei isso
nas minhas afeições, para que ela seja vista nas minhas emoções, nas minhas ações, nas minhas afeições. Ele não veste, ele não coloca um texto no seu coração, irmãos, como um encantamento, como sorte ou como superstição, como muitos fazem, colocam na porta ou coisas assim. Não é isso que ele faz. Ele diz, ele coloca no coração como regra. Ele coloca no coração como uma regra. Nós devemos então pensar, irmãos, que aquilo que nós cremos é verdadeiramente a palavra de Deus. Tendo a palavra de Deus nas mãos, eu tenho que entesourá-la no meu coração. E perceber que isso é feito como? Não apenas como a capacidade de memória, mas da alegria de agir segundo as afeições do meu coração, com aquilo que eu tenho lido e aprendido. Agir assim. Para quê? Para que eu não peque contra Deus. Para que eu não peque contra Deus. As outras pessoas, irmãos, no mundo, elas só se preocupam quando elas ofendem, né? Quando eles ofendem alguma pessoa, alguém, algum indivíduo. A palavra de Deus é a melhor prevenção contra a ofensa a Deus. A ofensa a Deus. Lembre-se, Davi, quando cometeu a quebra do 7º mandamento, quando ele confessa, ele diz, contra ti somente eu pequei. E não é o desprezo pelo que aconteceu com a família, mas é a consciência clara daquilo que ele diz, eu pequei contra ti. Eu quebrei a tua lei. E isso vai fazer com que o nosso coração seja colocado em conformidade com o Espírito Divino. Nenhuma cura, irmãos, preste atenção nisso, para o pecado na vida é igual à palavra que nós nos assentamos sobre ela ou que nós repousamos sobre ela. Nenhuma cura é igual a essa palavra que nós guardamos no coração. Qual é o lugar qual é o assento da vida? Qual é o trono da vida? É o coração. E é lá que eu vou colocar a palavra para não pecar contra Deus. E se eu colocar lá, lembre que Jesus disse, é do coração que procede todo. É lá que eu vou combater o mal. É lá. E é lá que eu vou combater o pecado, porque eu vou guardar no meu coração a tua lei. A expressão utilizada aqui ainda nos ajuda a entender, nesse verso que nós acabamos de ler, que é o verso 11, não é? Nos ajuda a entender ainda que ele diz assim, não é? No verso, só a primeira parte, no verso 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É interessante, ele fala a Deus, ele ama a palavra, sabe por quê? Porque é palavra de Deus. E ele odeia o pecado, porque é contra Deus. Ele ama a palavra, porque é palavra de Deus. Ele odeia o pecado, porque ele é contra Deus. Importante isso, como cristãos, nós pensarmos nisso, irmãos. O paralelismo entre a segunda, não é? A primeira sessão e a segunda sessão é muito clara. Por exemplo, o verso 3, veja lá do Salmo 119, né? Veja o Salmo 3, por favor, ou 119, verso 3. A gente já viu o paralelo entre o 1 e o 2, agora vamos ver o 3, por favor.
E aqui ele diz, eu quero guardar a lei, onde? Para não pecar contra ti. Lá no verso 3 ele diz, não pratica, ando nos seus caminhos. Eu não pratico a iniquidade, eu ando nos seus caminhos. Portanto, só pode haver verdadeira piedade quando ela foi encontrada somente nas Escrituras Sagradas. 12º verso, por favor, leia para mim, por favor. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Essa expressão, não é? Essa expressão utilizada no verso, bendito és tu, Senhor, ó Senhor, é uma expressão de adoração, não é? Porque vem de uma admiração intensa do caráter divino que ele vem trabalhando até aqui, e que ele humildemente se coloca aqui exatamente da forma para imitar. Quando a palavra de Deus, irmãos, alcança o coração, quando a palavra de Deus alcança o coração, eu busquei de todo o coração, eu desejo andar na verdade. Quando alcança o coração, a primeira coisa, preste atenção nisso, surge o desejo de imitar o Senhor e o desejo exatamente de adorá-lo, de servi-lo. O desejo de adorá-lo e servi-lo. Depois que o alimento depois que você se alimenta, o alimento depois ele vai ser digerido. Quando a palavra é recebida na alma, a primeira oração é: Senhor, Senhor, ensina-me o seu significado. Ensina-me o sentido, o significado da tua palavra. Ensina-me os teus estatutos. Porque então eu aprenderei o caminho para ser bem-aventurado. Esse é o caminho que ele diz. O Senhor colocou esse desejo no coração de Davi e nos ensina exatamente aqui. Esse é o caminho para a adoração. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu desejo viver uma vida santa e mais eu vou adorá-lo. E quanto mais eu adoro ao Senhor, mais eu entendo que é Ele quem me ensina a palavra. A oração do salmista no 11 é: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Veja, o Espírito que habita em nós, a consciência é não apenas os teus preceitos, não é tua palavra, mas o Senhor é aquele que me ensina, o Senhor é aquele que me instrui, é o teu Espírito. Daí o salmista no Salmo 119, lá na frente vai dizer: desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É o Senhor que vai abrir o meu entendimento para compreender a sua própria palavra. É o teu Espírito que me ensinará. E aí nós vamos para o versículo 12, por favor. Desculpa, o 13. O que é que diz o 13? Me ajudem aí, rapidamente. Interessante. O que nos foi ensinado, irmãos, em secreto, nós vamos proclamar nas nossas casas. O que nós aprendemos em secreto. Como é em secreto, irmãos? O 11, bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Aí no 12, com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. O que o Senhor revelou ao salmista e o que o Senhor nos ensinou na comunhão com Ele na lei é vergonhoso esconder dos outros, é vergonhoso não proclamar isso aos outros. Esse é o grande conforto que nós temos como cristãos, irmãos, em tempo de angústia. Quando nós olhamos para trás, para a nossa vida, e nós podemos dizer que fizemos aquilo que era para ser feito pela palavra de Deus. E se nós fizemos aquilo que era para ser feito,
Nós fizemos aquilo que saiu da boca de Deus, isto é, eu fiz aquilo, Senhor, que foi ordenado por tua própria boca. Eu fiz o que era para ser feito. Eu andei de acordo com os teus preceitos, como o Senhor me ordenou. E é interessante o texto, com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Com os meus lábios eu tenho narrado o que saiu da tua boca. O que é a palavra de Deus? Porque ela tem autoridade, porque ela tem poder, porque ela saiu da boca de Deus. Especificamente porque ela saiu da boca de Deus. Como o texto claramente nos ensina. É um método efetivo de purificação e de pureza do caminho do jovem. Se nós continuamente ensinarmos o Evangelho, se nós continuamente falarmos do que nós temos aprendido, se nós continuamente compartilharmos do que temos ouvido, aqueles que têm mantido a sua alma ocupada nisso, têm servido ao Senhor, porque têm ouvido do Senhor e têm falado do Senhor. A nossa dificuldade em falar do Senhor, em testemunhar do Senhor para as pessoas, muitas vezes tem a ver com a nossa própria dificuldade em entender o que nós ouvimos do Senhor ou o que nós temos aprendido da boca do Senhor. Eu não estou falando de pregação autorizada das Escrituras no dia do Senhor. Eu estou falando do testemunho do Senhor para todas as pessoas em todos os lugares. Todo aquele que ama a lei do Senhor guarda no coração, vai narrar com seus lábios aquilo que ouviu da boca de Deus. Eu costumo dizer lá no seminário que a melhor maneira de aprender é ensinar. A melhor maneira de aprender é ensinar. O professor de hebraico entendeu que eu tinha dons para o hebraico, e eu tinha alguma facilidade, provavelmente ele viu nisso, mas eu cresci e aprendi alguma coisa quando ele me deu uma sala de aula para ensinar. E foi assim que começou. Eu nunca aprendi tanto quando eu fui ensinar. A angústia do salmista quando ele estava em pecado no Salmo 51 era o quê? Era o quê, irmãos? Abre os meus lábios, Senhor, para que eu testifique aos pecadores sobre ti. Porque quando ele estava ali, quando ele tinha quebrado a lei de Deus, ele perdeu a condição de instruir os outros. Ele clama a Deus por isso. Treinando a língua para o discurso santo, nós vamos dominar o corpo inteiro. Se nós treinarmos os nossos lábios para o discurso santo, nós vamos dominar toda a nossa vida. Se a língua é capaz de dominar o mundo e atear fogo numa floresta, destruir, se ela for usada para o discurso santo de Deus, ela também dominará toda a nossa vida. Se nós estivermos familiarizados com o procedimento divino, nós nos deleitaremos na justiça. Nós nos deleitaremos na justiça. O verso 14, por favor, caminhando por fim, verso 14, alguém pode ler? Podemos ler todos juntos? Eu me deleito na palavra de Deus. Deleitar-se na palavra de Deus é a prova certa de que ela teve efeito no nosso coração. Quando eu me deleitar na lei de Deus, é uma prova inequívoca de que ela fez efeito no meu coração. O caminho, irmãos,
era tão amado por Davi quanto a verdade e a vida. Se ele fizesse uma seleção, ele escolheria o caminho mais prático primeiro, tanto quanto em todas as riquezas. Davi sabia que as riquezas que ele possuía vinha da soberania de Deus e que crescia das suas conquistas. Ele avaliava a riqueza, não simplesmente como aquilo que era o que ele amaria ou desejaria de coração, mas ele sabe que a riqueza é fruto do trabalho e que ao trabalhar ele estava fazendo aquilo que era ordenado por Deus. Então, ele amava a lei de Deus mais do que todas as riquezas, porque o caminho para conquistar qualquer coisa é fazer o que Deus ordena, é seguir os passos do Senhor. Se amar a riqueza é rejeitar a lei de Deus. Paulo vai dizer isso a Timóteo: todo aquele que ama a riqueza vai cair em grandes armadilhas. Agora, seguir a lei de Deus, fazer o que Deus ordena, trará os resultados naturais do processo. Você sabe que ser rico é fruto do trabalho. E você vai buscar ser rico pelo trabalho. Quem ama a riqueza pela riqueza vai querer ser rico sem trabalhar. Quem ama a lei de Deus mais do que a riqueza não aceitará a riqueza que não tenha vindo fruto do trabalho ordenado por Deus, como o salmista diz. E aí no 15, penúltimo verso, o que é que eu farei? Eu meditarei nos teus preceitos. Aqueles que têm desejo, o prazer interno em qualquer coisa, não vão retirar sua mente daquilo. Se eu tenho satisfação nisso, a minha mente estará naquilo. A minha mente estará posta ali. Nenhum exercício espiritual é mais lucrativo para a alma do que a meditação devotada à lei de Deus. Nenhum exercício é mais lucrativo para a alma do que esse. Vocês podem até saber o caminho da riqueza, mas o caminho para o lucro da alma é a meditação devotada na lei de Deus. Você quer enriquecer sua alma, guardar o seu coração do pecado e viver em prazer diante da lei de Deus. Medite com devoção nas Escrituras Sagradas. Ele meditava nos preceitos, porque a questão está na sua mente, irmãos. Como o jovem poderá guardar puro o seu caminho? A prática da piedade, ela é vital. A prática da piedade, ela é vital para a nossa própria piedade. Sem a prática dela, nós não saberemos o que é de fato a piedade. E ainda o texto diz: eu tenho respeito pelos teus caminhos. Eu vou pensar sobre eles, eu vou meditar sobre eles, eu vou refletir sobre eles, e eu terei reverência a eles. Eu vou reverenciar a tua lei. Eu não vou tratar a tua lei como qualquer coisa. Eu tenho respeito pelos teus mandamentos. Eu não troco os teus mandamentos por nenhum outro mandamento. Quanto mais esses versos crescem, irmãos, quanto mais eles avançam, mais eles penetram nos desejos e discernem a nossa alma. Como eles procedem do discurso do verso 13, veja, o verso 13 diz o quê? Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, não é isso? Agora veja o 14, mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as...
Você percebe aqui como vai aprofundando ao mais íntimo da alma. E aí no 15, meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. E as tuas veredas terei respeito. Impressionante. Agora nós chegamos à meditação secreta daquilo que nos traz espírito de felicidade. A graça mais rica pertence àqueles que habitam nas profundezas da intimidade com o Senhor na sua própria lei. E aí o último verso, encerrando a sessão, diz: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Interessante que o verso que fala em prazer segue a palavra meditação. Veja, meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer. Veja que a meditação produzirá prazer. Eu terei prazer, Senhor, nos teus decretos. É completamente Salmo 1 aprofundado, exatamente. Exatamente, é uma conexão com o Salmo 19, do verso 7 em diante. A lei do Senhor é perfeita, ela restaura, ele lida exatamente com a mesma linguagem, sem dúvida alguma. Ainda, irmãos, quando nós não temos nenhum outro fundamento, preste atenção nisso. Quando eu não tenho nada nesse mundo, quando eu não tenho nada mais, seria bom, como é bom, ouvir a lei de Deus falando no íntimo do nosso coração. Quando nós estivéssemos sozinhos, a lei na minha mente, a lei no meu coração, e eu sozinho, sem nada na minha mão, poder trazer à minha memória aquilo que eu tenho meditado, refletir na palavra de Deus, na minha dor. Tem momento que a angústia é tão profunda na alma do crente que ele não consegue abrir a Bíblia. Parece um escândalo isso, mas é verdade. Quando você medita na palavra, na solidão, essa palavra, ela fica indo e vindo na sua mente, ela vem à tona, ela traz conforto. O Espírito do Senhor a utiliza para falar o coração. A mensagem que está guardada no mais íntimo do nosso coração. Vai ser útil no fim. Eu me deleito. Em outras palavras, irmãos, eu não vou me deleitar em nada que Deus não tenha intencionado para a satisfação eterna da minha alma. Veja, preste atenção. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer em quê, irmãos? Nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. E veja, é isso que foi feito para me dar prazer. É isso que foi feito para me dar satisfação. Nada outra coisa, nenhuma outra coisa nesse mundo foi feito para esse fim. Nada que eu medite no mundo que não seja a lei de Deus poderá me conceder prazer. É engraçado que essa é uma linguagem do Salmo 1 que você acabou dizendo, Antônio. O meu prazer está na lei do Senhor. Só há uma possibilidade da lei me dar prazer, se ela não me condena mais. É por isso que a lei aqui, ela é buscada com graça. Ela é Deus sendo buscado para que eu possa obedecê-la. Não é? E isso é o grande ponto da satisfação. Esse livro, irmãos, é intencionado para a alegria de todo súdito nesse reino. Eu não esquecerei da tua palavra. Eu não tenho como me esquecer daquilo que foi entesourado no meu coração. Eu não me esquecerei daquilo que eu tenho meditado. E eu não vou me esquecer daquilo que o Senhor me falou. Nós fazemos memórias na nossa vida. E
as viagens que fazemos, nós fica na nossa memória. Mas essas coisas, elas não nos servirão com a palavra de Deus entesourada no coração. No dia da nossa angústia, não nos servirão. A lei do Senhor, ela é aquilo que é meditada e me dará prazer. Eu não me esquecerei da tua palavra. Verso 8, para nós encerrarmos, por favor. Lembre-se, o verso 8 vai formar a ideia do último verso 16. Veja lá o verso 8, por favor, irmãos. Só o verso 8. Alguém pode ler para a gente? Eu cumprirei os teus. Interessante. As palavras são bem parecidas, mas o significado é bem diferente. Interessante, o mesmo pensamento não é dado novamente ao salmista. Alguma coisa na posição de cada verso afeta o significado. E aqui vem. Até mesmo quando suas palavras não são idênticas umas com as outras. O sentido é uma variedade de deleite. Leia o verso 8 de novo, por favor. O que diz o verso 8, mais uma vez? E aqui você tem o prazer dele, o deleite dele, a variedade de prazer. Eu vou cumprir os teus decretos. Não me desampares jamais. Essa é a alegria. Diga. Quando ele fala decreto, é especificamente os mandamentos e leis de Deus ou os propósitos eternos de Deus? Decreto não é para ser entendido como sendo a ideia, por exemplo, o decreto de Deus, como na confissão de fé, dos decretos, não. Decreto é a lei, decreto é a palavra de Deus, nesse contexto aí. Veja, lembre-se que é testemunho, não é? Juízo, não é? Estatutos, preceitos, tudo isso são sinônimos da lei de Deus. Tá certo? Essa é a mesma coisa, ele usa uma camada de palavras para falar isso aí. Diga. Do homem. E porque ele diz, eu terei prazer, que esse é o fim do processo. Quando você faz esse caminho, na santificação, o prazer é a tua lei. Né? Porque é o resultado disso aí. Perfeitamente. Ora, irmãos, na próxima semana nós vamos pegar os versos 17 a 24, se Deus quiser. Mas eu queria só colocar para vocês isso, a importância de nós pensarmos nesses textos do Salmo 119, como sendo a instrução da autoridade, do poder e da fonte de alegria que é a palavra de Deus. E como nós, como crentes, se buscarmos a lei, como nós aprendemos no Salmo, nós teremos, sem dúvida alguma, os mesmos benefícios que o salmista afirma como promessa nesse texto. Essa é a nossa esperança, sem dúvida alguma. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre esses pontos, irmãos? Alguém gostaria de perguntar, para nós podermos, então, dividir para orar? Claro, prevê.